Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu gosto muito quando os elementos probatórios daquilo que a gente vem falando aparecem e a partir de aí fica mais difícil para os eleitores do Bolsonaro continuarem se enganando. Hoje foi descoberto o Dia do Fogo e com a descoberta da armação do Dia do Fogo, acabou de vez aquele argumento de que, olha, como que podem dizer que é o Bolsonaro que botou fogo na Amazônia? Será que foi o Bolsonaro? O Bolsonaro não botou fogo na Amazônia? Foi sim. O Bolsonaro botou fogo na Amazônia. E esse é um dos assuntos de hoje. Claro que nós vamos falar também do fracasso do Dia do Moro. O Dia do Moro foi um fracasso em todo o Brasil. Uma coisa muito interessante que está acontecendo, que falaremos hoje também, é o Bolsonaro já tentando desvincular a sua imagem da fracassada Lava Jato. Agora o Bolsonaro, assim como, obviamente, a sua base de apoio, já tentam criar um universo paralelo. Uma possibilidade de ele ter vindo do voto popular sem ter necessariamente vindo da Lava Jato. Isso inclui o grupo Bolsonaro abandonar o Dallagnol, isso inclui o grupo Bolsonaro abandonar o Sérgio Moro. Pessoal, a política brasileira está ficando, nesse momento, uma coisa realmente deliciosa. Eu digo e repito, a política brasileira está ficando uma coisa deliciosa. Apesar dos pesares, apesar dos prejuízos, nós precisamos admitir que nada melhor do que ver o Sérgio Moro sendo abandonado pelo Bolsonaro, o Dallagnol também sendo abandonado pelo grupo bolsonarista, tweets do Eduardo, tweets do Olavo de Carvalho. Tá bom demais para ser verdade. E agora que os aviões já estão salvando o presidente, tentando salvar o presidente Bolsonaro, jogando água para apagar o fogo na Amazônia, nós precisamos torcer para que pegue fogo lá na presidência da República, que é isso que está começando a acontecer. Então tá bem divertida a situação. Sandra Gurgel pergunta, saiu Vaza Jato Intercept? Não, Sandra. Melhor do que a Vaza Jato nesse momento são os próprios tweets do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, do Olavo de Carvalho, as tendências naturais para um quebra-pau dentro do esquema bolsonarista. Esse quebra-pau dentro do esquema bolsonarista, eles nos mostram que realmente estão abandonando Sérgio Moro, estão abandonando Dallagnol e os moleques podem cair. Deixa eu começar agradecendo, como sempre, aqui as participações. Muito obrigado, pessoal que está participando aqui. Tem aqui o Marisa Tássilo. Moro humilhado é a melhor coisa que podia acontecer, sim. A queda do Moro, ela é, sem dúvidas, muito mais importante para nós, brasileiros, em geral, do que a queda do Bolsonaro. A queda do Bolsonaro significa a queda de um golpe. A queda do Moro significa a queda daquele que fez o golpe acontecer. O Bolsonaro é o produto do golpe. O Moro é o protagonista do golpe. Então, nesse momento, a queda do Moro significa punir aquele que fez a desgraça acontecer. A queda do Bolsonaro é simplesmente retirar uma das desgraças, porque por causa do Sérgio Moro, por causa da Operação Lava Jato, nós tivemos a quebra da economia, nós tivemos a destruição da nossa indústria, nós tivemos a divisão do povo brasileiro em blocos diferentes, nós tivemos a poluição do processo eleitoral, por causa do Sérgio Moro. Dentre todas essas coisas que eu citei, uma delas é o Bolsonaro, que é o resultado de um golpe de Estado, obviamente, mas o estrago causado por Sérgio Moro é muito maior do que simplesmente ter colocado o Bolsonaro no poder. O estrago é muito maior. E o Sérgio Moro, sem dúvidas, é a maior desgraça que a gente tem hoje no Brasil. Deixa eu agradecer. Fátima Xavier, os loucos dos 1, 2, 3 estavam falando que Marreco e Dallagnol são de esquerda. Interessante, né? Agora, nesse momento, é legal. À medida que eles vão... tem até uma lista atualizada, que eu acho que é o William De Luca, que coloca lista atualizada de comunistas. Aí ele vai colocando lá, agora a ONU, depois isso, depois agora provavelmente ele vai colocar Dallagnol e Sérgio Moro nessa lista atualizada de comunistas. Novo EG 2019, Festival de Memes do Bozo tá em alta. Gado pingado do Bozo passa... Gado pingado do Bozo, o gado pingado nem é do Bozo. Isso que é interessante, o gado pingado do Sérgio Moro. Estão derretendo
derretendo. Tá deliciosa essa situação. Deixa eu agradecer o primeiro superchat da noite. Luciana Gomes, muito obrigado, Luciana, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E eu queria lembrar vocês podem ajudar o meu trabalho agora compartilhando. Por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas e através do PayPal. Tá tudo anunciado aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu agradecer do lado de cá. Eu acho que do lado de cá é o canal do Estopa. Dayana, eu mesma. Moro vai cair. O Brasil não merece esse lixo. Marielson manda os aplausos. Luciana Gomes, será, Léo? Não acredito em nada nesse país. Eu também não acredito não, Luciana, mas tá muito legal a situação desse Brasil que agora começa a perceber um quebra-pau entre a Lava Jato e o Bolsonaro. Roberto Delgado, marreco assado com o fogo da Amazônia. Elza Rodrigues, saiu a vaga, já tu não é o lindo banco Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni e o deputado Botox. Bom, isso aqui é um bate-papo que está rolando. Betânia Rocha, espero que vocês tenham descansado um pouco hoje. Né? Betânia Rocha, hoje, eu particularmente, eu dei um pulinho hoje na casa da minha vovó para visitar a minha vovó lá em Jiquiri. Sandra Gurgel, Léo, precisamos desmascarar Moro a Globo, precisa fritá-los. Aí é alegria total. Gente, imaginem que nós tivemos uma situação de um Brasil totalmente destruído por uma operação Lava Jato que não tinha finalidade de lutar contra a corrupção. Isso é muito importante. Não podemos deixar que as pessoas fiquem confundidas nesse ponto. O maior erro é tentar dizer que a Lava Jato tentou lutar contra a corrupção, errou e acabou destruindo a economia. Não. A Lava Jato ela veio para destruir a economia brasileira e usou como desculpa a luta contra a corrupção. Então, nessa situação dessa Lava Jato que veio para destruir a economia e conseguiu destruir a economia, é injusto deixar que depois de tudo que a Lava Jato fez, a Lava Jato ainda chegar ao poder oficial, Dallagnol, por exemplo, e Sérgio Moro, aos poucos conquistando postos cada vez mais altos na República. Agora, é muito interessante ver o quebra-pau do Dallagnol, né, tomando pancada, Sérgio Moro, Bolsonaro já agora... Tá fantástica a situação. Ontem ainda eu falei sobre... Gente, o Bolsonaro não pode ser amigo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro humilhou o Bolsonaro demais. E eu falo mais com vocês. Eu vou até dar uma dica estratégica nesse momento. Eu falo dica estratégica porque nós estamos lidando nesse momento com uma das pessoas mais orgulhosas da história da política brasileira. Nós estamos lidando com um vingador na política. E se hoje nós soubermos aproveitar quanto o Moro humilhou o Bolsonaro, a coisa vai azedar ainda mais. A coisa vai azedar. Olha, o segredo para a gente ver a coisa azedando é usar o orgulho do Bolsonaro contra ele mesmo. É fazer bastante campanha com o Bolsonaro sendo humilhado pelo Sérgio Moro por dois motivos. O primeiro é que, olha, não é justo o Moro ter conseguido um cargo no governo Bolsonaro, sendo que o Moro fez campanha todo o tempo contra o Bolsonaro. Isso eu falo com vocês porque nesse momento, veja bem, nesse momento não é só uma questão de manipular o Bolsonaro com o orgulho dele, é uma questão de verdade. O Sérgio Moro humilhou o Bolsonaro, não é uma coisa que a gente está falando aqui do nada. E olha, o Sérgio Moro humilhou o Bolsonaro e o Bolsonaro virou presidente da República. O Bolsonaro precisa lembrar disso, porque não é óbvio que não faz sentido, depois de toda aquela humilhação, de toda aquela campanha pelo PSDB, o Sérgio Moro ainda conseguir tudo o que quer. Então a gente tem que explorar esse evento. A gente tem que explorar esse evento porque, olha, sabemos que o Bolsonaro é uma pessoa muito ruim, mas o Sérgio Moro é sem dúvidas muito pior. Então ver o Bolsonaro estapeando o Sérgio Moro vai ser muito divertido. Muito divertido mesmo. E agora falando sobre os tropeços e mais tropeços do Bolsonaro, agora a gente já pode falar do Dia do Fogo. Olha, gente, olha pessoal, aquilo que nós estávamos conversando aqui na live há um certo tempo, agora está confirmado, né? Lógico, eu não participei desse grupo de WhatsApp, eu usei a lógica. É muito lógico que focos de fogo acontecem naturalmente. A gente sabe que naturalmente tem combustão espontânea por vários motivos, mas nunca a gente teve tanta queimada
em tempo recorde. O que acontece é que os fazendeiros, os ruralistas daquela região, eles se uniram, fizeram um grupo de WhatsApp, da mesma forma que a gente faz grupos de WhatsApp para tratar de política, eles fizeram um grupo de WhatsApp para coordenar o momento da super queimada. Esse grupo de WhatsApp fez aquilo que eles mesmos chamaram de Dia do Fogo. Dia do Fogo é mais ou menos assim, olha, vamos meter fogo na Amazônia dia tal. Então eu vou ler para vocês a notícia e eu fico muito feliz porque isso se confirmou. Obviamente, essa acusação do Lula chegou a muito mais pessoas do que o que eu falei aqui, mas eu também já falava disso há um certo tempo. A acusação de Lula é confirmada. Fazendeiros bolsonaristas incendeiam a Amazônia. A acusação feita pelo ex-presidente Lula em sua entrevista à TV 247 está confirmada. Fazendeiros bolsonaristas responsáveis por incêndios que devastaram a floresta amazônica há pelo menos 2 semanas. Um grupo de 70 ruralistas articularam em grupos de WhatsApp o Dia do Fogo, na região de Altamira, no Pará, no dia 10 de agosto passado. É esta região que lidera o número de incêndios e desmatamentos no Brasil. A sequência de incêndios criminosos foi marcada para mostrar apoio às ideias de Bolsonaro de acabar com a fiscalização do IBAMA e conseguir perdão das multas pelas inúmeras infrações cometidas pelos ruralistas ao meio ambiente. Então, olha, nós temos a partir daí vários eventos, a partir dessa descoberta nós temos vários eventos. O primeiro deles é, obviamente, o fato de que está incontestável a ligação do Bolsonaro com os incêndios. Os incêndios não aconteceram espontaneamente. Os incêndios aconteceram exatamente porque na presidência da República hoje, né, e agora deixa eu mostrar para vocês o companheiro, esse rapaz aqui que faz companhia ao Carluxo todas as noites, que é o Kid Bengala. Quando for mais tarde, você fala com o Carlos, Kid Bengala, quando você encontrar com o Carlos mais tarde, fala com ele, por favor, que eu pedi um agradecimento especial, faz com carinho com ele essa noite, fala que eu pedi um agradecimento especial pelo posicionamento deles contra a Lava Jato, contra o Dallagnol, e agradece o Carlos e fala com o Carlos para agradecer o resto da família por estarem dando a nós todo esse divertimento de vermos não a Amazônia, mas a presidência pegar fogo. Então, Kid Bengala, mais tarde, na hora que você encontrar com o Carlos Bolsonaro, fala com eles, por favor. Deixa eu agradecer, antes de mais nada, Jane Pereira. Muito obrigado, Jane Pereira, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Tá subindo aqui devagarzinho. Eu vou começar conversando aqui sobre esse posicionamento, que é exatamente esse mito. E obviamente vindo desse rapaz, a gente sabe, né, vindo do tradicional Kid Bengala, a gente sabe que provavelmente esse mito foi criado pelo Carluxo. Então o primeiro a receber essa ideia foi o Kid Bengala. Jane Pereira, muito obrigado então, Jane, pelo superchat. E olha pessoal, é exatamente esse mito que vocês estão vendo aí que funciona muito bem para criar na cabeça das pessoas a ideia de que o Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com nada. Então, esse mito funciona da seguinte maneira, olha, o Bolsonaro não teria nada a ver com... Bolsonaro não teria nada a ver com a destruição da Amazônia. Isso acontece naturalmente, né? Tem até uma matéria aqui do Ricardo Cosco, que eu vou colocar aqui para ilustrar. O Bolsonaro tem sim uma responsabilidade direta sobre o que está acontecendo na Amazônia. E você fala isso, tá, Kid Bengala? O Kid Bengala que está participando aqui com a gente. Você fala isso hoje mais tarde, quando você encontrar com o Carluxo. A gente sabe, aqui fora a gente sabe da armação deles de terem criado essa ideia de que não tem absolutamente nada a ver com nada. Tem sim. O que acontece é que antes do Bolsonaro existiam políticas de fiscalização. Antes do Bolsonaro existia a possibilidade dessas pessoas serem até presas por fazerem esse tipo de coisa. Antes do Bolsonaro não existia a possibilidade de um ruralista queimar a Amazônia e depois usar as terras da Amazônia para ele mesmo plantar. Antes do Bolsonaro não existia a possibilidade disso passar impune. Obviamente, se fosse descoberto, aconteceria alguma coisa, porque tinha fiscalização. O que aconteceu no momento é que o Bolsonaro, ele trouxe a ideologia de que a Amazônia não precisa ser preservada, a Amazônia tem que ser utilizada, a Amazônia precisa ser utilizada
para plantio. Ele trouxe essa ideia que a Amazônia precisa ser utilizada para plantio e ele tirou a fiscalização. Então, os ruralistas se coordenaram no sentido de queimarem a Amazônia em tempo recorde. Ou seja, foi sim uma política do Bolsonaro que trouxe essas queimadas nesse momento. E eu queria, inclusive, conversar aqui com o Corpo Bombado, mas antes deixa eu agradecer aqui, Rossana Rô. Acaba essa construção logo, Léo. Muito obrigado, Rossana. Sim, eu estou passando muito aperto por causa da construção. Há 5 minutos atrás, 5 minutos antes do início da live, eu estava ali em cima pensando o que eu vou fazer amanhã. Em cima das mesas são só projetinhos disso, projetinho daquele, e eu agradeço muito o carinho. Brincadeira, obrigada por me confundir todo dia e me fazer pensar. Eu agradeço muito o carinho. Rossana Rô, muito obrigado, pessoal. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito. Essa coisa de ficar construindo é uma coisa que realmente coloca a gente numa situação de sem cabeça, né? Imagina como que deve ser confortável para um Flávio Bolsonaro que tem 160 e poucos imóveis, nunca precisou de usar o cérebro, só fica lá só articulando isso, articulando aquilo. E eu tento fazer minhas lives e tento pensar nas lives e ao mesmo tempo estou aqui mexendo com obra. Eu agradeço muito obrigado, Rossana. E aqui, olha, tem um ponto interessante, eu gosto muito de conversar com o ponto contrário, que o Corpo Bombável fala, Estopinha, dá uma gugada aí e procura em que ano houve mais queimadas na Amazônia. Olha, Corpo Bombável, Corpo Bombado, sobre essa questão da Amazônia, eu queria até dizer para vocês, pessoal, que olha, essa questão da preservação ambiental é uma conquista decorrente de um trabalho árduo que vem acontecendo, que envolve tecnologia, que envolve responsabilidade, envolve vontade governamental. É lógico que no passado a gente tinha uma condição completamente diferente. Nós tínhamos no passado uma visão de que o planeta não sofreria nenhum tipo de retaliação da natureza por estar destruindo a natureza. Aos poucos, as pesquisas foram mostrando que a destruição da natureza altera o clima. Nós temos, por exemplo, uma coisa muito simbólica, pessoal, é o seguinte, só contextualizando, tá? Um corpo bombado. Eu sou engenheiro ambiental, essas coisas que nós estamos vivendo hoje são coisas que eu estudei. E dentre essas coisas, existe uma pesquisa na França a respeito da produção de vinho, o local onde a plantação de vinho ocorre com melhor qualidade. Esse local é uma faixa delimitada na região de agricultura da França, onde eles plantam uva. Então, essa faixa, todos os anos, ela muda. Ou seja, o lugar que ontem era o melhor lugar para plantar uvas, passa a ser outro lugar. O lugar que ano passado, nesse ano, a safra é melhor em outro lugar. Porque a faixa de melhor condição climática, ela está indo em direção ao norte por causa do aquecimento global. Então são várias pesquisas que foram sendo feitas ao longo do tempo e essas pesquisas mostraram que essa devastação ela precisa acabar. Então um corpo bombado, o que aconteceu foi o seguinte, à medida em que a preservação ambiental tornou-se prioridade, os países foram investindo em tecnologias. A gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem o mapeamento, tem mapeamento via satélite, que é o mapeamento mais antigo, que tem menor precisão, tem mapeamento via satélite mais moderno, que tem uma precisão maior. A gente tem, eu vi, uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida, isso me fez assim, doeu o coração de pensar, gente, como que uma pessoa ridícula como essa tem a coragem de comentar alguma coisa que ela não tem nem noção. Aí eu lembrei, uma coisa que eu comento muito, que eu estava estudando isso naquela época, e eu falo com vocês, olha, eu me lembrei daquele momento... O que estão tentando fazer? Eu me lembrei daquele momento que as pessoas ficavam falando da Dilma, né, de estocar o vento. Aí eu achei aqui o especialista em fotos via satélite. E esse especialista em fotos via satélite me faz ter vergonha alheia. Quem não viu ainda, eu vou colocar aqui no celular, que eu não sei como que eu compartilho. Tem até jeito de compartilhar direto do Twitter. Eu vou ver se eu consigo achar do Twitter para vocês. Eu não vou passar essa vergonha alheia sozinho, não. Mas enquanto isso, deixa eu agradecer o Fernando Marques Pinto. Léo, por que você acha que os militares sempre falam da
Amazônia soberana, mas deixam o Paulo Guedes entregar todo o patrimônio estatal brasileiro. Seria fanatismo religioso, como se na visão deles, Estado grande é igual comunismo? Olha, Fernando Marques Pinto, o que eu penso a respeito das instituições militares é o seguinte. As instituições militares, elas estão, obviamente, sob controle de alguém. Essas pessoas que estão controlando as instituições militares são as pessoas que estão fazendo isso acontecer. As pessoas que estão controlando as instituições militares que estão deixando as coisas serem vendidas. Infelizmente, as pessoas de patentes mais baixas, elas se dividem em pessoas que não têm consciência política, então são manipuláveis, e pessoas que têm consciência política, que são pessoas não manipuláveis. Como a gente tem uma esquerda que está sempre agredindo os militares, a tendência é que os militares com consciência política não queiram entrar no meio da brincadeira. Então o que os militares pensam? Olha, eu até sei que a esquerda tá certa, mas como a esquerda tá só batendo em militares, em policiais, falando que nós estamos contra, que nós somos de direita, nós não vamos nos manifestar. Então como que o bolsonarismo ganhou os militares? O bolsonarismo, digamos que o governo dos Estados Unidos dentro do Brasil ganhou os militares da seguinte forma. Os militares de altas patentes, eles compraram com grana. Os militares de baixa patente, eles ou alienaram ou eles colocaram esses militares de baixa patente com vergonha de se manifestar. Porque, olha, você vai ter coragem de se manifestar a favor de um grupo que só bate em você? Infelizmente, até esse fato da esquerda bater nos militares é uma coisa coordenada pela direita. Nós precisamos ter esse tipo de consciência. Toda vez que a gente vê um grupo de esquerda xingando militares, xingando polícias, isso é uma estratégia da direita para fazer com que os militares tenham ódio da esquerda. Então a gente não pode cair nessa. Eu tenho lutado muito para evitar que a gente caia nessa, mas eu falo com vocês, não é fácil. É muito difícil convencer as pessoas que os militares não são de direita. Os militares são, obviamente, daquilo que os convence. Se a gente conseguir convencer os militares que os militares são, na verdade, trabalhadores e deveriam estar na esquerda, eles passam para a esquerda. Mas não, a gente prefere convencer os militares, ficar fazendo essas picuinhas falando dos militares, como se os militares fossem todos os militares fossem o general que está do lado do Bolsonaro. E não é. Deixa eu colocar para vocês então, pessoal, esse vídeo, né, que eu estava falando sobre a questão da queimada, a questão da alienação dos eleitores do Bolsonaro. Claro que muitos de vocês viram, mas algumas pessoas não viram. Eu quero colocar esse vídeo aqui agora para que vocês tenham a oportunidade de ver essa maravilha. E aí você olha para os dias agora, e o que estão tentando fazer? Culpar o Bolsonaro por causa disso. A imagem de satélite revela uma camada de fumaça sobre diversos estados. E daí? Sabe como funciona a distância? Essa nuvem pode estar a 1 metro da câmera. A NASA pode ter se confundido. Como é que ela sabe a profundidade das nuvens? Foi de um satélite, está lá longe, não sei quem, está muito acima das nuvens. Como é que você sabe que não foi um drone que tirou uma foto dessa? Porque se foi de longe, então eles se aproximaram. Se eles se aproximaram, pode ser qualquer nuvem. Tá? E aí você olha para os dias agora, e o que estão tentando fazer? Culpar o Bolsonaro por causa disso. A imagem de satélite revela uma camada de fumaça sobre diversos estados. E daí? Sabe como funciona a distância? Essa nuvem pode estar a 1 metro. Pois é, pessoal, já tá repetindo já. Olha, por que eu coloquei esse camarada aqui? Esse cara, ele me representa a estupidez contextualizada. Quando a gente fala sobre a estupidez do eleitor do Bolsonaro, a gente normalmente fala que o eleitor do Bolsonaro, ele gosta, né, de viver em cima dessa ideia aí de que eles... Primeiro problema, o eleitor do Bolsonaro acha que sabe tudo. Quando a gente vê a certeza desse rapaz, a gente sabe que grande parte é vontade de ficar famoso. Mas quando a gente percebe a certeza desse rapaz de que ele realmente sabe o que ele está falando, a gente percebe o que é o eleitorado do Bolsonaro. Isso aí é o eleitorado do Bolsonaro. Exatamente isso aí, esse rapaz. Eles acham que o conhecimento da NASA se resume ao conhecimento dele. E eu falo, olha, o grande problema no Brasil hoje é isso. Nós temos rapazes, né, crianças que
estão se aventurando como comentaristas políticos, nesse caso aí um comentarista sobre tecnologia, tecnologia de monitoramento remoto, né? Muito interessante a gente prestar atenção e ver que tem um rapaz que sabe de tecnologia de monitoramento remoto aqui no Twitter, e esse rapaz protege o Bolsonaro falando que a NASA não sabe, né? A NASA não sabe. E aí eu falo com vocês, olha, não precisa ser a NASA, não precisa ser a NASA. Até no Brasil a gente sabe como funciona o monitoramento remoto. Aí, olha, vamos começar falando sobre essa questão idiota que ele fala sobre como que você sabe que a fumaça está a certa distância. Gente, distância é ponto focal, ou seja, não precisa ser da NASA para saber distância. Distância é ponto focal. Então, se você estiver querendo medir uma distância, obviamente, você pode usar o ponto focal, que é exatamente quando a imagem fica nítida. Sua máquina fotográfica, ela tem, na hora que você pega sua máquina fotográfica e começa a regular a lente de foco, ela te fala a distância. Ou seja, não dá para imaginar que a fumaça poderia estar a 1 metro da câmera. E eu fico imaginando por que esse cara falou isso. Esse cara, só para ver que ele não tem raciocínio. Esse cara tem uma máquina em casa e ele sabe que, obviamente, se tem uma coisa que é possível você descobrir a partir de uma tecnologia de imagem, é a distância. Mas não é só isso. A gente tem medição de distância também de várias formas. Você tem medição de distância por reflexão de luz. Você tem medição de distância por reflexão de som. São várias formas de medição de distância. O cara achar que não existe uma condição de se avaliar a distância da fumaça mostra exatamente aquilo que a gente viu durante toda a perseguição contra a Dilma. Esse rapaz, sem dúvidas, ele fazia vídeos falando que a Dilma é burra porque falou em estocar o vento. Ou seja, você percebe uma pessoa totalmente ignorante na área que ela quer fazer comentários, uma pessoa que não tem a menor condição de comentar a respeito do assunto, mas aí no Twitter ela se torna uma autoridade, porque apesar das críticas acontecerem no lado da bolha nossa da esquerda, lá no bolsonarismo, esse menino deve estar virando um rei, um Kim Kataguiri. Mas vamos continuar. As pessoas costumam dizer, hoje, principalmente especialistas, deixa eu colocar ele aqui, porque eu acho interessante colocar o super especialista, né? O super especialista, como esse rapaz, ele obviamente pensa que o conhecimento da humanidade se resume ao que ele sabe, né? O cara contestou o conhecimento da NASA, e eu nem digo, o conhecimento não é da NASA, a NASA pode ter mais grana para pesquisa, o conhecimento é da humanidade. Tanto é que eu vou falar com vocês que, olha, hoje o Brasil pode estar desativando essa tecnologia. O Brasil pode estar desativando, mas nós monitorávamos a floresta amazônica através da reflectância de espectro. Para vocês terem uma ideia do poder da reflectância de espectro, a reflectância de espectro, eu não sei o nome desse rapaz, mas sei lá, que pode ser? Bolso-Einstein, vamos pensar aí de repente, né? Porque como a gente está falando agora de física, né? Vou me referir a esse rapaz como sendo o Bolso-Einstein. Então, Bolso-Einstein. A reflectância de espectro funciona da seguinte maneira: cada elemento químico, Bolso-Einstein, tem uma certa onda de geração de energia. Por exemplo, como é que eles sabem a composição de uma estrela que está a milhões de quilômetros? Obviamente, pela onda eletromagnética que é emitida por essa estrela. Se é só uma onda fundamental, você sabe que ela é composta só de uma coisa. Por exemplo, o sódio, aquela luz amarelinha que vocês enxergam, né, nas cidades e tal, é porque ela é sódio. Então, toda vez que você vê uma lâmpada de sódio, ela vai ser sempre daquela cor. Porque tem os orbitais de elétrons, tá, Bolso-Einstein? E aí, um elétron pula de um orbital para outro, libera uma onda sempre exatamente daquele comprimento, ou seja, sempre exatamente daquela cor. Então, a partir dessa técnica de reflectância espectral, você consegue fazer um monitoramento perfeito, até mesmo dos planetas vizinhos, né? E quiçá dentro do planeta Terra. Mas olha, tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é o seguinte: nessas técnicas de monitoramento, através de reflexão, reflectância e de comprimento de onda específico de cada corpo, você consegue distinguir muita coisa. Para você ter uma ideia, o poder de monitoramento remoto é tão grande que você consegue distinguir se as árvores estão precisando d'água. Por quê? Porque as folhas modificam a capacidade de reflexão
de acordo com a quantidade de água que está dentro da folha. Então, a coisa é muito poderosa. Olha, de um satélite, você consegue descobrir a quantidade de água que está dentro de uma planta. Não é só queimada, não. Então, Bolso-Einstein, o nível de monitoramento remoto que a humanidade chegou hoje, eu não vou exagerar muito a ponto de dizer que consegue detectar uma formiga em cima de uma folha, não chega a isso. Mas consegue detectar, sim, as áreas que estão sumindo por causa dos cortes, consegue detectar, sim, as alterações que estão acontecendo, por exemplo, seca, né? Enfim, muitas coisas são detectadas pelo monitoramento remoto e, obviamente, isso não é o super satélite que está sendo utilizado com essa tecnologia de reflectância, não, Bolso-Einstein. Eu estou falando dos satélites antigos. Os satélites antigos já tinham condições de detectar as queimadas, posição das queimadas e mais, a distância das queimadas. O que significa que os satélites antigos, Bolso-Einstein, eles já tinham condições já de detectar a distância das nuvens, se a nuvem estava a 1 metro da câmera. Mas eu gostaria só de te dizer uma coisa, tá, Bolso-Einstein? A fumaça depende de atmosfera, Bolso-Einstein. O que significa que dificilmente você conseguiria colocar fumaça do lado do satélite. Mas, para quem acredita que a Terra é plana, provavelmente não acredita que existam satélites. Então, provavelmente, Bolso-Einstein acha que essa foto é uma foto de um drone. Até isso apareceu, foto de drone. Foto de drone. E aí, a gente tem monitoramento estatístico falando dia após dia do pau quebrando, agora está queimando ali, essa área foi desmatada, perdemos aquilo, tantos hectares, tudo muito certinho, muito perfeito, e me vem o cara e fala que a foto tá errada. Não, Bolso-Einstein. Volta, Bolso-Einstein, para a escola de física e tenta provar uma teoria da relatividade intelectual. O QI é medido de acordo com o candidato que você apoia. Então, se você vota no Bolsonaro, para você ser considerado inteligente, o seu QI tem que ser um QI ameba vezes 2. Né? Obviamente, na esquerda, na balbúrdia, é um pouco mais diferente. Então, para que não existam dúvidas na cabeça de vocês quando Bolso-Einsteins como esse rapaz aparecerem dizendo que não, essas fotos não mostram nada, são fotos de drones, saibam que nós temos hoje uma tecnologia de monitoramento remoto que nos dá condições de saber até o tipo de árvore que está sendo monitorada, por causa dessa tecnologia de reflexão, essa tecnologia de espectro de reflectância. Então, Bolso-Einstein, volta para a escola, estuda um pouco mais. Enquanto você estiver estudando, por favor, Bolso-Einstein, faça vídeos sobre Cavaleiro dos Zodíacos, essas coisas que são mais compatíveis, obviamente, com o público que te segue, né? A idade do público que te segue. Não falando mal do Cavaleiro dos Zodíacos, mas admitindo que é um programa para adolescentes e, claro, admirado por alguns adultos, mas não em sua maioria. Deixa eu agradecer aqui o pessoal, agradecer mais uma vez a ajuda aqui para a construção da Rossana Rô. Cabe essa construção logo, Léo. Muito obrigado, Rossana Rô, pela grande ajuda aqui. E muito obrigado a todos vocês que estão ajudando aqui. E hoje a gente precisa falar também sobre a maravilha, o inigualável. Assim, podemos dizer que foi um dia que a Terra parou. Essa noite eu tive um sonho de... Quem conhece Raul Seixas sabe que eu tô falando o dia em que a Terra parou. Foi hoje. A Terra parou, porque hoje foi o Moro Day. O Moro Day foi um fracasso. Em Ponte Nova teve Moro Day. Teve. E legal foi que no Moro Day de Ponte Nova, minha mãe que me mostrou, eu não sabia que tinha Moro Day em Ponte Nova, teve Moro Day em Ponte Nova. Eram 3 pessoas, assim, eles se fotografavam em diferentes poses, eles estavam de camisa verde e amarela, eles se fotografavam em diferentes poses, e tava aquela coisa assim, como dentro de Ponte Nova as pessoas, todo mundo conhece todo mundo,
Agora eles estavam lá tirando fotinhas dele, de Moro Day, fim da corrupção. E tinha um cara com a cara de bobo. Eram 3 com camisa verde e amarela, camisa da seleção. Eram 4, porque tinha esse bobo com a camisa do Bolsonaro. O cara com a camisa de bobo com a camisa do Bolsonaro. Então, dentro de Ponte Nova, a gente pode calcular uma estatística aí. É só pegar o número 4, dividir por 70 mil, que é o público de Ponte Nova, e a gente consegue ver qual que é o percentual de apoio ao Moro Day a partir desse extrato de Ponte Nova. Mas o Moro Day foi um fracasso em todo o Brasil. O Moro Day não foi um fracasso só em Ponte Nova. O Moro Day foi um fracasso em todo o Brasil. E o fracasso do Moro Day em todo o Brasil, olha que interessante, ele tem um motivo. O fracasso foi porque o Moro Day já celebra uma separação entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Isso é fantástico. Isso é muito bom. Lembrando que eu já falei isso assim, antes de entrar nesse assunto agora, definitivamente, eu comentei sobre isso, mas vale a pena comentar. O Moro humilhou o Bolsonaro. O Moro humilhou o Bolsonaro e por ter humilhado o Bolsonaro, obviamente o Sérgio Moro não é queridinho do Bolsonaro. Foi provavelmente uma exigência do Moro, uma exigência do poder financeiro e até uma inteligência do sistema de terem colocado o Bolsonaro junto do Moro, porque naquele momento o Moro era herói. Agora o Bolsonaro tá muito espertalhão, menino. O Bolsonaro agora, ele não quer se associar à Lava Jato. Porque a Lava Jato, ela realmente perdeu. Ela perdeu a popularidade. A Lava Jato é uma grande farsa. E uma coisa que nesse dia a gente precisa concordar é que o Moro, o Dallagnol, começam a ser abandonados pelo Bolsonaro. Isso é muito divertido. É muito divertido porque a gente percebe que o desespero do bolsonarismo é tão grande que ele vai tentar sobreviver sem o Bolsonaro, sem o Moro. O bolsonarismo agora vai tentar sobreviver sem o Moro. A Globo, ela já assumiu, obviamente, sua posição, né, do lado do Sérgio Moro. O Bolsonaro começa a ser destruído pela... Olha que coisa fantástica. Nós temos agora um processo de destruição na direita, e esse processo de destruição ele é lindo, porque a gente vê a manifestação daquela frase fantástica: quem não presta por si mesmo se destrói. A Rede Globo atacando o Bolsonaro descontando no Sérgio Moro. O Bolsonaro não tem dúvidas que o Moro é Globo. Moro não esteve comigo durante a campanha, diz Bolsonaro. Isso é a matéria que eu tô lendo. Ao responder um comentário de um seguidor no Facebook, Jair Bolsonaro deixou claro que não deve nenhum tipo de fidelidade ao ministro Sérgio Moro. Todo respeito a ele, mas o mesmo não esteve comigo durante a campanha, até que, como juiz, não poderia, respondeu Bolsonaro. O que acontece nesse momento é que o Bolsonaro já está testando a possibilidade de deixar o Moro purgar. O Moro associado ao Bolsonaro evidencia a farsa que é, obviamente, a chegada do Bolsonaro à presidência. É mais ou menos assim: o Moro do lado do Bolsonaro, e tendo sido o Moro o cara que articulou para o Lula ser condenado, o Moro e o Dallagnol articulando para o Lula ser condenado, ele obviamente, a gente percebe que obviamente o Moro do lado do Bolsonaro não tem sido uma coisa muito boa. O Moro permite um ataque muito grande ao Bolsonaro. E uma coisa é certa: a Vaza Jato, ela vaza no Moro e no Dallagnol. Quanto mais rápido o Moro cair, melhor para o Bolsonaro, melhor para os banqueiros, melhor para todo mundo. Que se o Moro cair, a Vaza Jato perde o seu brilho. A Vaza Jato vai continuar? Vai, mas ela não vai bombar igual ela tá bombando agora que o Moro tá como ministro da Justiça, né? Então é muito interessante pro Bolsonaro que o Moro e o Dallagnol sumam de vez. E ainda tem essa pendenga que eu falei com vocês. O Bolsonaro foi humilhado pelo Sérgio Moro.
O Bolsonaro não gosta do Sérgio Moro. O Bolsonaro tolera o Sérgio Moro, uma coisa que é bem diferente da outra. Eles se toleram. E aí eu chamo a atenção de vocês. Nós precisamos explorar aquela coisa maravilhosa que foi o Bolsonaro sendo humilhado pelo Sérgio Moro. Então, fazer cortezinhos daquilo, compartilhar aquilo, porque aí realmente os eleitores do Bolsonaro vão perceber que Bolsonaro e Moro não são amigos. Então aqui no YouTube, deixa eu colocar o YouTube aqui, pausar rapidinho. Não, o treco chegou pausado. E aqui vejam bem, a gente coloca aqui Bolsonaro, Moro ignora Bolsonaro, aeroporto. É muito fácil de achar, eu vou repetir aqui, porque isso é muito legal e é isso aqui que vai nos dar a condição de mostrar para o eleitor do Bolsonaro que não há amizade entre Bolsonaro e Moro. E mostrar para o eleitor do Bolsonaro que o Sérgio Moro sempre foi PSDB. Então vamos lá. Primeiro, a gente mostra isso aqui, né? Bolsonaro todo prepotente, acha que é o bambambam, que é o símbolo da luta contra a corrupção, liga uma live e vai pedir Sérgio Moro para que contemple a sua luta contra a corrupção, a sua parceria. Então o Bolsonaro chega prepotente, mas humildemente, sabendo que o Moro é muito mais famoso, e aí o Bolsonaro se posiciona em frente ao Moro e bate continência para o Moro. Nesse momento, o Moro ignora Bolsonaro e Bolsonaro fica com cara de bunda, triste. Vou pausar nesse momento que é o momento mais legal. Vejam a cara do Bolsonaro. Vejam o menino humilhado. Vejam o menino triturado, trucidado. Isso aí ele nunca vai esquecer. E é exatamente porque ele nunca vai esquecer isso que a gente vai ver o Bolsonaro agora aproveitando que o Moro ficou fraco e descendo o braço do Moro. Tá bom demais, tá bom demais. E o Moro que ignorou o Bolsonaro, na hora que você chega no Google e pesquisa Moro PSDB. O Moro ignorou o Bolsonaro. Sim, Moro ignorou o Bolsonaro. Mas o Moro ama Dória. Ele gosta muito do Aécio. Ele tá ali com o Fernando Henrique, ele tá ali com toda a turminha do PSDB. Ou seja, o Moro nunca foi Bolsonaro. O Moro é um político do PSDB. Como um bom político do PSDB, ele obviamente vai sempre trair o Bolsonaro quando ele tiver possibilidades. O que significa que o Bolsonaro precisa cuspir o Sérgio Moro. E a gente vai rir muito disso. Então esse circo pegando fogo tá um trem danado de bom. O bonso. Deixa eu agradecer aqui os superchats que chegaram. Primeiro deixa eu agradecer Edson Balducci. Obrigado, Edson Balducci, pelo superchat. Deixa eu agradecer do lado de cá mais uma vez Rossana Rô, Dulce Lima. Muito obrigado, Dulce Lima, pela ajuda aqui. Zezinho, eu. Sei que o tema não é esse, mas a razão para a maioria dos militares apoiar o governo Bozo, se expondo à humilhação, é a promessa da tão sonhada reestruturação da carreira, equiparação ao judiciário. E é falta de conhecimento político, Zezinho, porque não há condições técnicas e financeiras para que isso aconteça. O que está acontecendo hoje é que o judiciário, pode ser que aconteça, porque hoje o judiciário vai ter que cair, porque o Brasil não arrecada mais dinheiro. Qual que é a continuação da sobrevivência, do governo Bolsonaro? A venda das reservas e a venda das estatais. Então, tudo que o Brasil acumulou ao longo dos tempos, tudo que o Brasil... Olha só para vocês verem como que um eleitor do Bolsonaro é uma pessoa estúpida. O eleitor do Bolsonaro está apoiando a venda das estatais, que ele pensa corrupção, corrupção, corrupção. As estatais é um patrimônio público. O Bolsonaro está vendendo as estatais para queimar o dinheiro no dia a dia. Ou seja, as empresas estão deixando de ser do Brasil, para depois elas se tornarem patrimônio privado, ou seja, deixam de ser nossas. E essas empresas que estão deixando de ser do Brasil, o dinheiro que elas estão gerando com a privatização é para os gastos do dia a dia, para pagar senador, deputado, para pagar juiz. Isso é o governo Paulo Guedes, para vocês terem uma ideia.
Então, o brasileiro só vai perceber o que está fazendo depois que for tudo deles. E, ó, veja bem, coisa básica. O José Carlos Silva falou uma coisa fantástica aqui, ó. Estão vendendo a casa para pagar aluguel. Exatamente. E o brasileiro só vai perceber o que aconteceu depois de muito tempo. Porque hoje o sentimento é um sentimento tão, assim, é um sentimento tão de vingança que a gente continua vendo aqui as pessoas apoiando, né, o Bolsonaro e tal, mas enfim. O Tony Conceição chama aqui Molusco Day. Aí você vê a infantilidade do cara. Qual que é a relação do molusco? Porque o Lula é uma abreviação de Luiz, né? Lula é uma abreviação de Luiz. Aqui em Ponte Nova, por exemplo, tem o Lula também, que nem é petista. Tem um Lula aqui em Ponte Nova também, que chama Luiz. E molusco é uma referência ao Lula molusco. Aí você vê que quem inventou isso aí, inventou isso para conseguir chamar a atenção dos militantes contra o Lula que gostam do Bob Esponja. Então, o que a gente consegue ver no Tony Conceição? A gente fica tentando aqui concluir qual que é a idade das pessoas. O Tony Conceição é telespectador do Bob Esponja. Nada contra o Bob Esponja, só acho que é incompatível com a idade de quem comenta política, mas nada contra. Aí o cara entra nessa brincadeira aí de comparar o Lula com o Lula molusco, mas é um negócio, é um personagem do Bob Esponja, né? Então, e Eleições Fraudulentas fala, isso é a geração Teletubbies. Exatamente, o Teletubbies, ele criou talvez essa geração aí de pessoas mentalmente dopadas, né? Muito obrigado, Zezinho e eu. Muito obrigado mais uma vez, Rossana Arroio. Eu queria lembrar vocês da importância de compartilharmos para a gente aumentar o alcance. E queria lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho aí através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu vou comentar sobre essa questão desse avião Fundo Amazônia que Bolsonaro desprezou, comprou o avião usado para combater o incêndio em Rondônia. O avião Grand Caravan X modelo Cessna 208, usado em Rondônia para levar brigadas de emergência aos focos de incêndios e mapear as queimadas, custou 12 milhões e foi comprado com recursos do Fundo Amazônia. A aeronave foi entregue em dezembro do ano passado à 2ª Base Aérea Integrada de Combate a Incêndios Florestais da Amazônia Legal e Porto Velho. Bom, eu vou usar esse caso, né? Obviamente, o Bolsonaro desprezou o Fundo Amazônia, o Bolsonaro desprezou as doações de fora do Brasil, porque a intenção do Bolsonaro não era a preservação da Amazônia. A prova disso é que o Bolsonaro só fez alguma coisa quando a coisa se tornou um escândalo internacional. Ou seja, o Bolsonaro estava, obviamente, conectado ao Dia do Fogo. Bolsonaro estava super feliz com o Dia do Fogo, fazendo parte do esquema do Dia do Fogo. Aí, quando o Dia do Fogo, que o fogo se alastrou, e o fogo começou a chegar na presidência da República, o fogo começou a ameaçar os interesses pessoais do Bolsonaro. Volto a dizer, o fogo não encheu a paciência do Bolsonaro. Quando o fogo começou a chegar perto dos interesses do Bolsonaro, aí tem o avião da FAB, aí tem Hércules, aí tem avião para todo lado. Então, ou seja, a intenção do Bolsonaro era o desmatamento. A intenção do Bolsonaro era a destruição. Tanto é que ele poderia ter feito algo, ele não fez absolutamente nada porque ele não queria resolver o problema. Ele queria ver a Amazônia queimando. Quando o fogo começou a chegar na carreira dele de presidente, que está obviamente queimada, mas começou a custar muito caro para a carreira dele, aí ele usou os recursos para apagar o fogo. Pergunta básica, por que ele não fez isso antes? Por que os aviões Hércules estavam parados se desde o momento do primeiro incêndio eles poderiam estar sendo utilizados para evitar essa queimada, que já está estimada em bilhões de reais em prejuízos. Deixa eu ver se eu acho aqui que tem essa estimativa, tem uma... Isso aqui é interessante também, ó, que agora o Moro já começa a perceber, né, que ele não foi, o Moro não foi
uma boa pessoa com o Bolsonaro. O Moro só virou amigo do Bolsonaro depois que o Bolsonaro virou presidente, né? O Moro é aquele amigo interesseiro. Aí agora o Moro tenta bajular o Bolsonaro, tenta bajular Forças Armadas, né? Mas agora não dá, né? O Moro, obviamente, ele não é amiguinho. Agressões de Bolsonaro ao meio ambiente causam perdas bilionárias ao Brasil. A paralisação da captação de recursos do Fundo Amazônia causada pela atitude e declarações desastrosas de Jair Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente não será o único prejuízo para o país. O fundo já havia doado cerca de 1,3 bilhão ao país antes da paralisação. Outras doações programadas devem ficar definitivamente canceladas. Obviamente, além dessas doações, a gente tem prejuízos conectados também, né? A floresta que se perdeu, a mudança climática, obviamente, vai causar prejuízos aos próprios ruralistas. Além dessa mudança climática, a gente tem a natural percepção de que o Brasil é um país que não merece ser respeitado e o mundo diminui o consumo de produtos brasileiros. Fernando Marques Pinto, muito obrigado, Fernando Marques Pinto. Léo, dá a impressão que Bozo é tão perturbado que se aproxima de antigos desafetos só para fritá-los e humilhá-los depois. Fernando Marques Pinto. Sim, o Bolsonaro é um vingador sanguinário. O cara que tem coragem de querer humilhar, assim, um eleitor do outro partido, só porque votou no outro partido. Gente, o Bolsonaro é um cara tão sem noção. O Bolsonaro é um cara tão, assim, perplexamente louco, que o Bolsonaro fez uma live pra me xingar. Ele fez uma live, ele e o Flávio, me xingando porque eu falei sobre a questão da Friboi, e como se não bastasse, o cara fez um tweet xingando a minha mãe. Só pra vocês terem uma ideia, o cara já era parlamentar há muitos anos, o cara já tinha a intenção de ser presidente da República, ou seja, o atual presidente da República xingou a minha mãe. Só pra vocês terem uma ideia de como que o cara é um cara louco. Olha, assim, obviamente, se naquela época ele tivesse tido a oportunidade, ele poderia ter xingado também a minha esposa. Se eu tivesse uma filha naquela época, talvez ele poderia ter xingado minha filha também, porque ele é machista, então tem que ser alguém do sexo oposto. Mas ele xingou minha mãe, só pra vocês terem uma ideia como é que o cara é. Um cara absurdamente esdrúxulo. Muito obrigado, Nana Miura, pelo superchat, muito importante pro crescimento dos canais. E aí veio o Bolsonaro e estimula uma espécie aí de tentativa de ridicularização do Macri perante a sociedade, que obviamente o Macron, né, desculpem, tem uma tentativa de ridicularização do Macron perante a sociedade, usando a esposa do cara. Gente, isso é muito idiota. Mais idiota é ver a galera do Bolsonaro fazendo isso. Porque, olha, quando a turma do Bolsonaro faz isso, as pessoas, os eleitores do Bolsonaro, eles acham que fazem isso para fazer raiva na gente. A gente olha para os caras como se fosse, assim, uma coisa bizarra. A gente olha para um eleitor do Bolsonaro. O que eles estavam falando hoje? Eles compartilharam uma foto que tem o Macron e a esposa dele, tem o Bolsonaro e a Michelle. Aí eles compartilharam essa foto, falando, agora a gente entende por que o Macron não gosta do Bolsonaro, é inveja. Olha, gente, o que acontece é que quando eu vejo uma pessoa compartilhando uma coisa dessa, isso não me humilha, eu tenho dó da pessoa. Eu penso, será que esse cara não percebe quanto que ele é ridículo? Será que esse cara não percebe como que ele é idiota de estar fazendo isso? Mas o Bolsonaro tem feito isso mesmo, o Bolsonaro tem promovido seus seguidores a idiotas irrecuperáveis, porque olha, você que viu um conhecido seu compartilhando uma coisa dessa, você não vai conseguir nunca mais olhar para ele da mesma forma, nunca mais. Você nunca mais vai conseguir. Olha, hoje eu fui em Jiquiri, que é uma cidade onde eu posso dizer que eu cresci em Ponte Nova e Jiquiri, e teve determinadas pessoas lá que eu não consegui visitar só de imaginar que para visitar essa pessoa eu poderia ter contato com o filho dessa pessoa que fez campanha para o Bolsonaro. Então, assim, aos poucos as pessoas vão se distanciando por causa de atitudes esdrúxulas. Você olha para a pessoa e pensa assim, olha, eu nem quero ter contato com essa pessoa mais, a pessoa é muito baixa. O cara compartilha uma foto criticando a esposa do presidente da França
e comparando o caráter da esposa com a compatibilidade do seu referencial de aparência, eu acho que a mulher do Bolsonaro é mais bonita. Viva Bolsonaro! Né? Aí, semana passada, há 2 semanas atrás, trouxeram algumas coisas aí sobre a origem da mulher do Bolsonaro, que até explicam por que caiu um cheque do Queiroz na conta dela. Ou seja, é uma coisa de família, né? Mas eles estão levando em conta essa questão de... É muito baixo. Quando eu vejo uma pessoa fazendo esse tipo de comparação, o que eu vejo é uma pessoa que não é merecedora de respeito. Um eleitor do Bolsonaro que compartilha uma coisa dessa, ele perde a reputação para mim. Você pode compartilhar coisa do tipo, olha, eu não concordo com o presidente tal porque a política ambiental dele, eu não concordo. Você pode concordar com a política ambiental do Bolsonaro, isso é natural. O eleitor do Bolsonaro pode acreditar que a melhor coisa que tem é queimar a Amazônia inteira, porque aí vai plantar lá e vai gerar dinheiro. Isso é normal. O cara não tem conhecimento, o cara não tem um conhecimento sistêmico, ele não vai saber dos resultados disso e vai apoiar isso. A gente não tinha os economistas austríacos no Brasil? Há pouco tempo atrás, a gente tinha no Brasil uma quantidade muito grande de doutores em economia que se formaram através de videoaulas da escola austríaca, e todos esses doutores em economia com seus 14, 15, 16 anos sabiam como resolver o problema do Brasil. Hoje eles estão caladinhos, porque todas as tentativas liberais no Brasil resultaram em desgraça econômica. Então é normal, é republicano que as pessoas se manifestem em termos de posicionamentos políticos, posicionamentos econômicos. Eu quero ser liberal, né? Mas eu ser pobre, não, mas eu quero. É normal. Agora, entrar nessa seara aí de aparência, comparar as pessoas pela aparência física, no momento em que a gente está falando de postura ética, olha, não cair na real. Eu não vejo ali uma pessoa digna de respeito. Uma pessoa que faz isso, ela não é digna de respeito. Essas pessoas estão perdendo as outras pessoas. Eu tenho um bolsominion amigo aqui em Ponte Nova, que é um bolsominion que eu vejo que toda a tentativa dele de usar de fazer promoção do Bolsonaro é porque ele está querendo se promover com isso. E o sonho dele é ser famosinho. Esse bolsominion, apesar de ser bolsominion, falar mal do PT, ele jamais faria um compartilhamento de uma foto dessa, porque ele tem caráter. Então, ou seja, o pior tipo do eleitor do Bolsonaro é esse que começa a fazer essas coisas desse tipo. E aí me vem, né, e já que eu estou comentando coisas esdrúxulas, deixa eu agradecer. Muito obrigado, Regina Mas, muito obrigado pelo superchat. E o superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem. Eu vou comentar aqui, eu vou ver se eu consigo achar para comentar o tweet da Rosângela Moro, porque eu não sei como é que eu acho essa mulher aqui tem um monte de Rosângela. Eu não sei como é que ela tá no Twitter, não. Mas olha, o que essa Rosângela fez é uma das coisas que eu fiquei realmente impressionado. Eu vou pôr uma foto dela aqui. Eu vou colocar uma foto dela aqui, só para poder contextualizar. Olha que fantástico. Eu achei fantástico, porque isso aqui eu gostei muito. Isso aqui tá no Política do UOL Notícias. E eu achei muito interessante que a Política do UOL Notícias pegou o mesmo rumo que eu peguei no tweet, que é Mulher do Moro. Ela foi despersonalizada, eu achei interessante. Eu tive essa iniciativa de despersonalização. Deixa eu achar meu Twitter aqui para mostrar para vocês o que eu respondi hoje mais cedo a respeito desse assunto, que eu achei uma das piores coisas. Pessoal, quem ainda não me segue no Twitter, me siga, por favor. Então, eu falei, nada contra a mulher do Moro ser contra o feminismo. Me incomoda o cinismo dela em se manter registrada na OAB, dar pitaco em política e ainda ser petulante a ponto de usar o próprio nome. A mulher do Moro apenas segue a receita de bolo da alienação. Escândalos para desviar o foco.
né? Isso foi 10h50 da manhã, e agora nesse momento eu procurei uma notícia sobre o assunto e eu vi que aqui no UOL eles usaram a mesma linha de raciocínio, que é mulher do Moro. Por que eu escrevi mulher do Moro? Olha, antes do feminismo, as mulheres não tinham nome. Isso é muito importante. Antes das feministas conquistarem esse espaço, as mulheres não eram Rosângelas. As mulheres eram mulher de fulano. Então foi muito bom o UOL ter dado sequência nesse raciocínio, mesmo que eles não tenham visto o meu tweet, mas foi fantástica essa posição para mostrar para as pessoas a importância, né? E o Mário Sérgio pergunta, mas a mulher do Moro tem nome? Mário, mas a intenção nossa foi essa mesmo. A intenção nossa foi essa mesmo. Sabe por quê? Né, hoje eu até explico aqui nesse momento que agora que eu vejo que não foi o Sérgio pergunta, Mário Sérgio, mas a mulher do Moro tem nome? A intenção nossa, e eu vejo que eu não fui o único que fiz isso, algumas horas depois também a UOL fez a mesma coisa, a intenção nossa foi mostrar que sem o movimento feminista, a mulher não teria sequer um nome. É exatamente isso. A mulher do Moro, que se coloca como Rosângela Moro, se não fosse pelo trabalho das feministas, ela sequer poderia fazer postagenzinhas no Twitch, ela sequer poderia trabalhar, muito menos ser Rosângela Moro, porque antes dos movimentos feministas, uma mulher era um objeto do marido, ou seja, mulher de Moro. É fantástico esse posicionamento. Esse posicionamento do jornalismo, que provavelmente deve ter incomodado, inclusive as idiotas que seguem essa mulher, mostra muito bem o que é uma mulher antes do movimento feminista. Ela não é Rosângela, ela é mulher do Moro, né? Com vocês aqui, obviamente, dentro da live, eu tô falando com vocês sobre essa questão, porque é muito importante que a imprensa saiba dar esse tipo de resposta. Porque no momento que ela faz uma postagem esdrúxula dessa, o que ela está fazendo é negar uma coisa que ela sabe que não pode ser negada. Olha, o que ela fez? Ela fez, nesse momento que ela percebe a queda do Moro, ela percebe que o bicho está pegando, o que ela está tentando fazer é se aproximar dos evangélicos, dos fanáticos. Para os fanáticos, o feminismo é uma agressão contra a família tradicional. Para os fanáticos. Na realidade, o feminismo ele não veio para combater a família tradicional. Ele veio para que a família tradicional passasse a ter não um, mas 2 chefes. Ou seja, ele veio para promover a família tradicional. A família que antes tinha o marido mais um animalzinho de estimação que servia o marido, passou a ter 2 seres humanos pensantes, trabalhadores, capazes. Isso é o mais importante do feminismo. Então, a família tradicional dos fanáticos evangélicos que acham que a mulher deve ser bela, recatada do lar, ela foi promovida através do movimento feminista. E quem acha que movimento feminista é uma idiotice do tipo, não rapar as axilas, não, isso é o extremismo. Da mesma forma que a gente tem extremismo de esquerda, a gente tem extremismo de direita, a gente tem o extremismo no movimento feminista também. A gente tem esse extremismo. Fora o extremismo, digamos que a parte central, o coração do movimento feminista é que trouxe para as mulheres o direito de votar, o direito de trabalhar, luta pela igualdade de salário, luta para que a mulher não seja simplesmente uma piloto de fogão, uma operadora de máquina de lavar roupa. Esse é um detalhe muito importante. E no momento que essa mulher desfaz de todo um trabalho que deu para ela condições de hoje aparecer nas redes sociais, que se não fossem os movimentos feministas, ela não seria advogada. Se não fossem os movimentos feministas, ela sequer seria conhecida. Ela reduz os movimentos feministas a um protesto contra o cuidado com a família. O cuidado com a família não é uma coisa contra o feminismo, muito pelo contrário. O cuidado com a família é uma coisa que deve ser incorporada também pelos homens. E eu falo isso, eu tenho muito orgulho que todos os dias, quando chegava à noite, meu pai cozinhava. Então essa sopa que ela faz pro maridão,
que ela está tentando segurar na política e fala sorry, feministas, essa sopa que ela faz e ainda faz uma frase começando com uma apagação de pau para a língua inglesa, na minha família, meu pai já morreu há muitos anos, na minha família meu pai fazia essa sopa todas as noites. Por quê? Porque o meu pai tinha carinho com a família, essa questão de ter carinho com a família, o feminismo não é contra isso não. O feminismo não é contra uma mulher preparar um jantar para a família. O feminismo é contra o marido achar que essa mulher não pode fazer nada além de preparar um jantar para a família. E ela faz. Ela dá pitaco em política. Onde uma mulher poderia dar pitaco em política se não fosse o movimento feminista? Então, a mulher do Moro, ela sabe que ela está fazendo errado. A mulher do Moro faz isso hoje porque ela quer ganhar os fanáticos evangélicos, porque a mulher do Moro quer sobreviver um pouco mais dando pitaco em política. Para isso, a mulher do Moro, que quer continuar sobrevivendo através das conquistas do movimento feminista, ela ataca as feministas para ver se ela consegue entrar no esquemão antifeminismo da direita esdrúxula que a gente tem. Mas enfim, e o Márcia Guzmán fala, feminismo ensina solidariedade, né? Deixa eu agradecer aqui os comentários, né? E agradecendo muito vocês aqui, agradecer também do lado de cá, Valmir Ferreira, Léo, você só fala dos bolsomitos, fala coisa boa do PT, projetos novos. Valmir Ferreira, eu vou pedir desculpas por não falar sobre coisas boas do PT e de projetos novos, porque o PT como um todo não está fazendo tudo que poderia fazer para conseguir retirar o Lula da cadeia. Isso me faz ficar um pouco triste. Eu falo sempre muito bem daqueles que eu admiro no PT. Então eu sempre falo muito bem do Paulo Pimenta, sempre falo muito bem do Rogério Correia, né? Sempre falo, obviamente, muito bem da importância de tirar o Lula da cadeia. Inclusive, já que se tocou no assunto, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas deixa eu ver se eu pego aqui de novo, né? Eu não sei como é que tá a campanha, mas eu sei que o Rogério Correia, ele tinha mandado para mim que ele está participando de uma campanha. Deixa eu ver se eu acho aqui a campanha do Rogério Correia. Bom, chegou muita coisa aqui e acabou que... Ah, tá aqui, ó. Congresso em Foco. Vote no deputado federal que está sempre na luta. Prêmio Congresso em Foco. Então, quem puder dar uma força para mim, né, ir lá no Prêmio Congresso em Foco, se os moderadores puderem compartilhar o link aí para votar no Rogério Correia, né, já que você pediu para falar do PT, eu falo, olha, não vou falar do partido, vou falar de pessoas que eu admiro demais dentro do partido. Isso porque eu vejo que são pessoas que estão lutando pelo bem comum, não são pessoas que estão lutando por interesses pessoais. O Rogério Correia, ele está lutando para conseguir melhorar a vida das pessoas que estão atacadas aí por essas barragens, está lutando pela liberdade do Lula, Paulo Pimenta também lutando pela liberdade do Lula. Então eu prefiro, em vez de falar do PT, eu prefiro falar das pessoas que eu admiro, que eu posso falar de pessoas que eu admiro em todos os partidos, obviamente, e não vou ter problema nenhum de falar bem de uma pessoa que seja até do PSL. Eu nunca falaria bem do Alexandre Frota, porque o Alexandre Frota não saiu fora do Bolsonaro porque o Alexandre Frota tem caráter. Ele saiu fora do Bolsonaro porque o Bolsonaro não quis o Alexandre Frota com ele. Porque ele tentou dar uma espetada no Bolsonaro por causa do Queiroz e aí foi estapeado. Então, assim, se o Alexandre Frota tivesse passado por um processo de purificação e tivesse se tornado uma pessoa boa, mesmo sendo do PSL, eu falaria bem. Se uma pessoa do PSDB for uma pessoa boa, estiver lutando pelo bem, eu vou falar bem. O detalhe é exatamente... Eu gosto disso aqui, ó. O Edson, o Molusco está convertido. Vai devolver 500 bilhões do BNDES. Edson, olha... Vou te contar uma coisa, Edson. Me explica como que roubaram 500 bilhões do BNDES. Faz uma conta que você vai ver que vai precisar de um navio para carregar 500 bilhões em dinheiro. E me conta uma coisa, Edson.
como que é essa história de uma pessoa que tem 500 bilhões ser presa? Você já viu falar em alguém que tem 500 bilhões ser preso? Não tem jeito não, menino. Deixa de ser bobo. Se o Lula tivesse 500 bilhões, nem precisa ser muito, se o Lula tivesse 1 bilhão, ele nunca seria preso. Nunca. Absolutamente nunca. Um cara que tem 500 bilhões, Edson, ele monta um exército que trucida o exército brasileiro inteiro. Um cara que tem 500 bilhões, ele, assim, um cara que tem 500 bilhões, ele brinca de Witzel e atira na cabeça da Polícia Federal, se a Polícia Federal tentar prender ele. 500 bilhões é dinheiro demais, rapaz. Olha, não existe a probabilidade de você prender uma pessoa que tem 500 bilhões. Não há essa probabilidade. Porque o Brasil não tem tecnologia suficiente para isso. Porque no lugar de prender alguém que tem 500 bilhões, o Edson, obviamente, o Brasil ia preferir ficar do lado desse cara que tem 500 bilhões. Imagine você, Edson, se hoje um juiz tivesse que julgar uma pessoa que tem 500 bilhões. Qual a probabilidade de um Sérgio Moro? O Sérgio Moro causou toda essa desgraça dentro do Brasil por causa de alguns milhões. Se o Lula tivesse 500 bilhões, o Sérgio Moro estava engraxando o sapato do Lula. Aquilo ali é, assim, a maior prostituta jurídica da história do Poder Judiciário brasileiro vai ser pro resto da vida o Sérgio Moro. Sem dúvidas. A maior prostituta do Poder Judiciário brasileiro, isso vai ser nas universidades de direito, toda vez que for fazer referência ao juiz corrupto que se vendia por palestras, vai ser Sérgio Moro. Se o Lula tivesse 500 bilhões, meu amigo, olha, Sérgio Moro, ele engraxava o sapato do Lula, ele jamais ia prender o Lula. Ele prendeu o Lula porque o Lula representava a divisão do dinheiro para os mais pobres. Se o Lula representasse o roubo do dinheiro para ele mesmo, ele seria um aliado que não pode ser melindrado. Ou seja, é o caso do Fernando Henrique. O Fernando Henrique não pode ser melindrado. Sérgio Moro não deixou o Fernando Henrique ser investigado. Se o Lula tivesse o dinheiro do Fernando Henrique, você acha mesmo que o Sérgio Moro ia perseguir o Lula no lugar de colocar o Lula no lado dos protegidos que não podem ser melindrados? Deixa de ser bobo, menino. Olha, você não tem noção do que significa 500 bilhões. Se uma pessoa tiver 500 bilhões, se um ser humano tiver 500 bilhões e correr risco dele ser preso, ele funda um país soberano para ele, só para ele não ser tocado. Olha, se um cara tiver 500 bilhões, ele monta uma nação para ele. E ninguém vai querer prender esse cara, todo mundo vai querer uma beiradinha desse dinheiro. Se um cara tiver 500 bilhões, Edson, e isso não é coisa que eu tô falando bobeira, não. Isso é o que acontecia antigamente. Se vocês estudarem a história do direito, vocês vão ver que lá no passado, né, aqueles códigos de Hammurabi, aqueles códigos antigos, lá no passado, quando a família perdia um ente querido por causa de um assassinato, o assassino era capturado. O assassino, ele poderia ou indenizar a família ou ser assassinado pela família do cara que ele matou. Era quase que impossível uma família querer matar o assassino. A família preferia a indenização. A gente fala, olha, Edson, se o Lula tivesse 500 bilhões, se uma pessoa tem 500 bilhões, uma pessoa entra num lugar e mata um monte de gente, as famílias das vítimas vão preferir chegar perto desse cara e pedir dinheiro pra ele do que pôr esse cara na cadeia. Você não tem noção do que é 500 bilhões, menino. Você não tem noção. Você fala isso, sabe por causa de quê? Porque você é uma maritaca do bolsonarismo. Você só fica repetindo, você nem pensou no que você está falando. Deixa eu agradecer vocês aí pelo superchat. Deixa eu agradecer todos vocês aqui pelas participações e pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Né? Não está acabando ainda, não tem ninguém do mundo que tenha essa grana toda. É muita idiotice acreditar nisso. É muita besteira, né? Foi o Gilberto Brandão falou. É muita besteira. Eu fico pensando o que acontece. Não, passou aqui, Tony Conceição, estopa. Como o Lula consegue pagar a Zanin? Ou o Zanin? Defende ele pelos lindos olhos do molusco. Obviamente, o escritório do Dr. Cristiano Zanin tem sim os seus honorários, como tem também, Tony Conceição, a promoção. Eu te falo, eu defenderia o ex-presidente Lula por promoção. Obviamente, o ex-presidente Lula não vai deixar de ser defendido por um advogado super tradicional como o Zanin,
Mas ele, obviamente, ele não vai cobrar do Lula exaustivamente todos os valores, porque tem toda essa promoção. O Zanin, antes de ser advogado do Lula, ele era conhecido como advogado. Hoje, o Zanin, como advogado do Lula, ele é conhecido no Brasil inteiro. Tem, obviamente, um potencial político muito grande, uma influência muito maior. Isso não é uma coisa que não tem valor. Como, por exemplo, veja bem, o Zanin defende o Lula e ele é admirado, obviamente, pelas pessoas que gostam do Lula. Da mesma forma que o Moro, por perseguir o Lula, ele ficou admirado por você. Você admira o Moro não porque o Moro é um juiz, foi juiz, não. Não é por causa do terno que ele usa. Não, você admira ele porque ele prendeu o Lula. Simples assim. Então tudo isso é capital, meu amigo. Tudo isso é capital político. O Moro poderia ter feito tudo isso de graça. Que ele desenvolveu um capital político e esse capital político que ele desenvolveu tem proveito. Ele pode ser senador, pode ser até governador do estado dele, pode ser até presidente do Brasil. Então tudo isso tem valor. Agora, o detalhe mais estranho que eu penso nesse momento é o seguinte. Eu fico tentando entender o que acontece com uma pessoa que acha que o cara foi presidente da República, antes de ser presidente da República ele já tinha sido deputado, e tem pessoa que acha que ele não poderia ter dinheiro nenhum. Isso é muito estranho, sabe? Tipo assim, o Flávio Bolsonaro pode ter 160 e poucos imóveis, é absolutamente normal, mas o Lula não pode ter dinheiro para pagar o advogado. Então, assim, é muito estranho esse posicionamento seu, tá, Tony Conceição? Mas é exatamente porque tem idiotas como você que a gente está vivendo essa coisa hoje. Se a gente não tivesse pessoas como você que pensam dessa forma imbecil, né, que não conseguem perceber coisas óbvias, a gente não estaria vivendo isso tudo hoje. O Brasil estava, obviamente, em terceira economia do mundo, que o Brasil só estava passando aí os outros países, né? Então, hoje a gente consegue perceber que tem motivo para a gente estar da forma que a gente está. Muito obrigado, Paulo César Oliveira. Lula livre, Guerreiro, Rogério Correia e Paulo Pimenta. PT, né? Esse eu admiro muito. Obviamente, Rogério Correia, admiro muito Paulo Pimenta, admiro muitas pessoas do PT, tá, pessoal? Cito muito o Rogério Correia e o Paulo Pimenta, são pessoas que eu conheço pessoalmente, são pessoas que têm um carinho por mim também, né? Mas fora do PT, não há como esquecer o tamanho do trabalho da Jandira Fegali, que é, sem dúvidas, hoje um dos maiores parlamentares do mundo. Não é só do Brasil, não, é do mundo. Então, assim, tem vários nomes fortíssimos que a gente precisa admirar, né? Tudo bem, tá limitado um trabalho do Maranhão, mas não tem como esquecer o trabalho do Flávio Dino. Então, se a gente fica só elogiando um partido, a gente esquece que nesse partido tem corruptos, ou seja, se eu admirar o PT, eu vou estar admirando o partido, e o partido tem corruptos. Apesar do partido ter muita gente boa, todos os partidos têm corruptos. Então, no lugar de ficar tentando admirar partido, é melhor a gente admirar pessoas que fazem um trabalho compatível com aquilo que a gente quer. Então eu falo com vocês, olha, temos o Paulo Pimenta, temos o Rogério Correia, temos a Jandira Fegali, temos muitas pessoas fantásticas no parlamento brasileiro, na política brasileira, como por exemplo o Flávio Dino, pessoas que podem ser admiradas sem sombra de dúvidas e que não são necessariamente dependentes do partido para serem admiradas. Muito obrigado, Mariângela Ozzi. Doutora Valesca foi criada junto com os filhos do Lula. Olha que interessante. Obrigado, Mariângela Ozzi, por ter trazido esse esclarecimento. Pessoa fantástica, a Valesca. Uma pessoa muito, assim, são pessoas humildes, pessoas fantásticas. Ali você não vê prepotência, eu conheço os dois pessoalmente. Já fui numa festa na casa deles, quando o Jeff veio da Inglaterra. Eu fui lá para poder falar sobre o assunto, depois no outro dia. Falo, são pessoas fantásticas, fantásticas. Deixa eu conhecer o Pedro Serrano também, pessoas assim, do bem, pessoas do bem mesmo. Deixa eu agradecer do Cinéia Ramos. Léo, se você entrar num grupo de bolsominions, você vai ficar com dor de cabeça e vergonha de saber que existe tanta ignorância. É muita falta de informação. Eu sei, assim, você chega a passar mal de dor e vergonha alheia, que você vê os caras compartilhando aquelas coisas idiotas lá e você fala, olha, é uma coisa vergonhosa. Muito obrigado aqui também, Fernando Marques Pinto. Léo, ontem estava no shopping Higienópolis e quando abre o elevador, quem estava lá?
FHC. Na hora pensei em falar algo, mas fiquei quieto. O Lorde neoliberal solto no shopping, Lula preso. Triste, né? Lembre-se, Fernando Marques Pinto, trata-se de uma pessoa que, mesmo que tenha cometido crimes, não pode ser denunciada, para não milindrar um aliado importante. Luiz Antônio Albiero. Léo, o Zanin integra o escritório do Roberto Teixeira, compadre e advogado de Lula desde os anos 80. Lula é padrinho da Valesca, esposa do Zanin. Luiz Antônio Albiero. Então, muito obrigado, Luiz Antônio, por ter trazido essas informações, porque normalmente as pessoas, eles criam, né, essas coisas, e aí eles criam valores, eles falam, o Lula já pagou o Zanin 50 milhões, né, normalmente eles vão criando esses valores, são coisas estranhas, né, que a gente acaba vendo acontecendo aí, mas deixa eu passar aquele vídeo para vocês e eu volto daqui um minutinho. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não... Pessoal, deixa eu agradecer mais uma vez, roçando a rua aqui pelo superchat, muito importante para o crescimento e sobrevivência dos canais. E pedir vocês, quem puder ajudar, por favor, tem aí as contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Qualquer valor, pessoal, pode ajudar a partir de 1 centavo. Faz uma diferença muito grande, porque a união de pequenos valores, obviamente, forma um valor aí suficiente para a gente sair do aperto. E eu estava assistindo durante o tempo em que o vídeo de esclarecimento estava passando. Eu estava assistindo aqui a musiquinha, versão do Village People, do protesto do Moro hoje. É muito engraçado porque a música original, ela é exatamente contra a opressão, né? Quem sabe da história daquela música que fala sobre o IMCA, ela fala, né, e IMCA é Young Men Catholic Association, foi uma união de... digamos que foram associações, vejam bem, a música do Village People que os caras da direita usaram, né? Deixa eu ver se eu coloco um Village People aqui só pra ficar bonitinho, porque os caras são fantásticos, né? Village People. Village People. Deixa eu ver se eu coloco imagens aqui do Village People. Então, só pra que as pessoas tenham um pouco de noção, né? De como que é ridícula essa adaptação dos caras. O Village People, ele já começa num conceito que é ao mesmo tempo estratégico e ao mesmo tempo inteligente de unir todas as raças numa banda. Isso dá tão certo que depois a gente teve várias bandas aproveitando a mesma coisa. E hoje a gente tem uma banda que faz muito sucesso, que é o Black Eyed Peas, que eles trouxeram o mesmo contexto, né? Um oriental, uma loura e um negro. A ideia do Village People era exatamente isso.
mostrar que todas as pessoas são... Olha para vocês terem uma ideia. Eu vou falar, eu faço questão que vocês compartilhem, eu vou ficar um pouco mais, só para falar como que a utilização dessa música do Village People é uma antítese ao que é o bolsonarismo. Mas deixa eu agradecer aqui antes. Rosane Alvarenga. Léo, qual a melhor conta para eu depositar? Uma ajuda que te ajude nas obras de sua casa. São tantas contas que fico confusa. E você não acha que está levando prejuízo em ter conta em tantos bancos? Rosane Alvarenga de Sá. Então, Rosane, o que acontece é o seguinte. Eu tenho contas em vários bancos. Essas contas que eu tenho são contas, muitas são poupança, não pagam taxa de administração. E as outras também não. A única conta que eu pago taxa de administração, infelizmente, é a do Banco do Brasil, mas é uma taxa baixinha também, porque o Banco do Brasil não tem essa opção sem taxa de administração. O que eu fiz foi fazer em vários bancos para facilitar para quem quiser ajudar. Se você vai fazer um DOC, você paga a taxa do DOC. Se você tem conta, por exemplo, tem muita gente que recebe conta salário até no Itaú. Então você pensa, olha, eu vou ajudar, mas se eu ajudar com R$10, eu vou pagar, por exemplo, de DOC mais R$10. Às vezes a pessoa quer ajudar com R$10, ela ajuda em qualquer conta. Então, por isso, qualquer conta que tiver ali, a conta do banco que você tem. Então, utilize a conta do banco que você tem, porque aí não paga aquela taxa de transferência. Então, qualquer uma conta ali, são todas contas que eu uso para fazer, assim... Depois eu junto, né, no final do mês e pago as despesas do dia a dia. Então, qualquer conta que você ajudar, daquelas contas que estão ali anunciadas, vai ajudar demais. Deixa eu agradecer também. Flávia Correia. Léo, mandei mensagem em seu Insta, depois olha seu interesse. Obrigado, Flávia Correia. Eu não vi porque o Instagram, a Jennifer que vai pilotando o Instagram, eu até comecei... É assina, parece que é uma praga, né, que acontece. Eu comecei a fazer academia, colocar a vida no eixo, fazer umas fotinhas pro Instagram, e teve esse problema, eu tive que vir para Ponte Nova e voltar a estaca zero, começar a obra tudo de novo. Mas as coisas vão dar certo. Obrigado, Flávia. Então eu tava falando com vocês, pessoal, sobre essa questão do Village People, e eu queria falar com vocês sobre como que a utilização, a adaptação de uma música do Village People é uma agressão muito grande. A história dessa banda. Olha, o Village People, ele trouxe um conceito que depois foi imitado por várias bandas ao redor do mundo, que é um conceito de que não existe uma raça melhor que a outra. É o conceito de que todos são iguais e que todos juntos formam um conjunto maravilhoso. Então o Village People, quando eles faziam clipes, normalmente tinha o índio, porque nos Estados Unidos havia um preconceito muito grande contra o índio, tinha o homossexual por causa do preconceito contra o homossexual, obviamente tinha o branco e o negro. A ideia era falar que, olha, Village People, estamos todos juntos aqui, é índio, é negro, é mulato, é branco, todo mundo junto aqui. Depois, para vocês terem uma ideia do sucesso do Village People, são várias bandas que usaram essa mesma receita de bolo. Porque essa receita de bolo funcionou bem demais, a ideia da união. Assim, o Michael Jackson foi fantástico, não é por causa da voz, nem por causa da dança, é por causa da luta contra a desigualdade. Depois, nesse esqueminha Village People, a gente teve... Olha para vocês terem ideia do tamanho dessa estratégia do Village People. De que todos são iguais, de que todos fazem parte de uma mesma sociedade. A gente teve várias bandas, né, uma delas de extremo sucesso, Black Eyed Peas, que utiliza essa mesma estratégia. Deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui. Black. A gente teve essa estratégia de extremo sucesso também, né, do Black Eyed Peas, que coloca uma pessoa para caracterizar um branco, outra para caracterizar um oriental, exatamente nessa ideia, né, de Village People. Para vocês terem uma ideia da força dessa estratégia, é essa estratégia que o MBL utilizou. Deixa eu ver se eu acho aqui, MBL. Nas carinhas, olha, é a mesma estratégia utilizada pelo MBL. Só para vocês terem uma ideia do poder dessa coisa de utilizar o respeito, a mistura das raças. Então, quando as pessoas pensam que o MBL é uma coisa feita pelo... Não, o MBL... ele foi feito utilizando teorias fortíssimas que foram experimentadas há muito tempo atrás. E dentro dessas teorias fortíssimas que foram experimentadas há muito tempo atrás, a gente tem quem foi basicamente o protagonista dessa teoria, dessa estratégia, que é o Village People. O Village People inovou exatamente por causa disso. Respeito com todas as raças. A música do Village People já começa sendo utilizada
por um povo que é extremista branco. É o contrário do conceito do Village People. Enquanto o Village People lutava para dizer que todos são iguais, né? A ideia dos caras é que, olha, negro, branco, todo mundo é igual, estamos todos juntos. Os extremistas brancos que foram fazer essa campanha pró-Moro, eles são contra os índios, acham que os índios estão ocupando terras que não são deles, consideram o negro inferior, então, enfim, totalmente incompatível. Mas é importante a gente falar da música que os caras usaram. A música que eles usaram, a YMCA, conta a história de quando a religião concorrente da religião das pessoas de bem, ou seja, a religião católica, criou instituições que chamavam-se Young Men Catholic Associations, as instituições católicas para jovens, associações católicas para jovens, desculpem, e essas associações, elas eram frequentadas pelas pessoas que eram discriminadas pela sociedade, coincidentemente os gays. Ou seja, essa música, a YMCA, ela celebra indiretamente uma instituição que foi feita para acolher os gays que sofriam preconceito pela sociedade. Olha que loucura! Os caras usaram uma música que celebra um momento em que uma instituição teve coragem de acolher os gays que estavam sendo preconceituados. Eles usaram uma música de um grupo que se edificou na luta contra o preconceito, se edificou com a ideia de que índios, brancos, negros, louros e orientais são todos iguais, e colocam uma adaptação dessa música para representar o extremismo branco e a perseguição contra as minorias, que é a ideia da direita brasileira. Olha que loucura! E não pensem vocês que é a primeira vez que isso acontece. Durante a campanha de alienação, e isso me machucou profundamente, durante a campanha de alienação, eu vi uma versão da música Faroeste Caboclo que bombou nas redes. O Renato Russo era, sem dúvidas, uma das pessoas mais nacionalistas do Brasil. O Renato Russo teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos, era uma pessoa que sabia muito bem a diferença de ser um cidadão americano e de ser um cidadão brasileiro dentro dos Estados Unidos. O Renato Russo, ele é um cara que lutou a vida inteira para que os brasileiros respeitassem os índios, respeitassem o próprio povo, transformassem o Brasil, que era um estado que não era nação, em um estado-nação, e valorizasse o seu patrimônio. Uma frase muito bonita do Renato Russo, que está em Metal contra as Nuvens, é: minha terra é a terra que é minha e sempre será. Quase acreditei na tua promessa, e o que eu vi era, sei lá o que, perdi a palavra aqui, e destruição. Enfim, é uma coisa bizarra imaginar que as músicas que foram construídas para celebrar o nacionalismo, elas estão sendo adaptadas para celebrar o entreguismo e para o extremismo branco. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa que talvez consiga contextualizar para o eleitor do Bolsonaro o significado disso que eles fizeram. Usar a música Village People, usar a música do Village People para o extremismo branco do apoio ao Sérgio Moro é uma coisa muito semelhante a pegar uma música do cancionário evangélico ou católico e adaptar para uma seita satânica, que é o contrário. Imaginem vocês pegar aquela música mais conhecida entre as músicas religiosas, uma música que foi feita, por exemplo, com frases bíblicas, e adaptar aquela música para uma seita satânica, para uma religião anticristo. É uma coisa muito semelhante a isso. E eles fizeram. O mais desesperador é isso. O bolsonarismo teve coragem de fazer isso. O bolsonarismo teve coragem de adaptar a música dessa forma. Eu queria, então, nesse momento, pedir para vocês, por favor, compartilhem a reprise. Eu vou colocar aqui agora. E amanhã eu volto com o programa Léo ao Quadrado, 6h30 da tarde, no Brasil 247. E muito obrigado. E quem ainda não foi inscrito, eu vou pedir para você, se você estiver assistindo aí, inclusive Ruth Mick, cadê? Ruth Mick tá aí hoje? Cadê Ruth Mick? Eu vou puxar a orelha de Ruth Mick, eu fui ver o que Ruth Mick tem no canal e descobri que Ruth Mick não é inscrita no canal Leonardo Stolpe, tá aqui todo dia.
e não é inscrita. Porque tem vergonha dos coleguinhas verem que ela é inscrita no canal Leonardo Stoppa, mas não sai do canal Leonardo Stoppa. Então, quem estiver assistindo, por favor, se inscreva no canal, ajude aí a compartilhar para a gente aumentar o alcance. Importante, pessoal, se inscrevam nos 2 canais, porque se um parar de enviar notificação, o outro envia. Então, muito obrigado.